Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos para estudar a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Nós damos graças a Deus porque Ele tem nos permitido experimentar a sua boa mão na condução do programa. E agora eu quero compartilhar com vocês o e-mail que o Manuel nos enviou da cidade de Alvorada, no estado do Tocantins. Foi essa a sua mensagem. Alô, pastor Itamir, a paz seja contigo. Estou ouvindo o seu programa através da Bíblia pela internet e tenho aprendido muito. Através do senhor programa, o senhor fala muito no significado de nomes, tanto de pessoas como de cidades. Gostaria que o senhor me informasse onde eu posso encontrar esse material para comprar. Saudações em Cristo. Um abraço do Manuel. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais porque desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e contamos com você também, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para cada programa. Quanto à sua pergunta, como eu lhe respondi, temos várias enciclopédias e comentários publicados pelas editoras cristãs. Esses materiais, encontrados principalmente nas livrarias evangélicas, são ferramentas úteis para todos que desejam se aprofundar no conhecimento da Bíblia Sagrada. Vale a pena adquirir um desses materiais e estudar, então você ficará sabendo dos significados dos nomes e também das cidades do Antigo e do Novo Testamento. E agora eu quero chamar a sua atenção e a atenção de todos para aquele momento especial no nosso programa. Quero convidar você, Manuel, e a todos para juntos elevarmos a nossa oração a Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é concluirmos o estudo do capítulo 3 de Malaquias. Vamos estudar apenas um versículo, o último verso desse capítulo. Vamos refletir sobre Malaquias 3:18. Esse verso, assim como 3:10, é um dos mais conhecidos desse livro profético. E sendo assim, já o apresento a você para que tenhamos plena consciência sobre o que discorreremos nesses próximos minutos. Diz assim a palavra de Deus: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18.
querido amigo, nós vamos conversar, vamos estudar, vamos refletir sobre a diferença que existe entre o justo e o ímpio. E você que tem sido fiel em nos acompanhar, sabe que nos últimos 2 programas tratamos exatamente sobre esse tema, dividindo-o. Tratamos sobre os injustos e tratamos também sobre os justos. Hoje vamos tratar desse tema tão prático, fazendo um paralelo entre os 2 tipos de vida. Pois, como disse o Senhor, através do seu servo Malaquias, a diferença entre esses 2 tipos de vidas será finalmente revelada. Pode ser que no presente tenhamos dificuldade de perceber essa diferença. Mas Deus, que a tudo vê e a todos conhece, sabe distinguir bem, muito bem, um tipo de vida do outro. E nos dias finais, quando da volta do Senhor Jesus, o Messias prometido, certamente essa diferença ficará evidente, ficará totalmente perceptível. Embora tenhamos alguma dificuldade de perceber as diferenças entre justos e injustos, podemos alistar algumas áreas em que os 2 são completamente distintos, pois o próprio texto descreve que o justo é aquele que serve o Senhor, e o injusto é aquele que não serve o Senhor. Mas, em que áreas podemos ver essa diferença? Primeiro, naquilo que ocupa a mente de cada um, podemos ver diferenças. O injusto maquina o mal, conforme Salmo 36:4, 142 e conforme Provérbios 6:14. Enquanto isso, o justo ocupa o seu pensamento com virtudes, com tudo aquilo que agrada a Deus, conforme Filipenses 4:8 e 9 e Colossenses 3:1-3. Em segundo lugar, uma outra área, naquilo sobre o que repousa o olhar de cada um, podemos ver também diferenças. O injusto, além de ter o seu olhar cego por Satanás, conforme 2 Coríntios 4:4, ele tem como foco a soberba e a altivez, a arrogância. Veja lá em Salmos 18:27, Salmo 101, versículo 5, e também em Provérbios 6:17. Enquanto isso, o justo ocupa o seu olhar com o socorro que pode obter de Deus. Salmo 121:1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Salmo 123:1 e 2 e Mateus 6:22-23. Uma outra área, nós podemos também ver essa diferença. Que área que é essa? Naquilo sobre o que atentam os ouvidos de ambos, podemos ver diferenças. O injusto prefere não ouvir a verdade, conforme João 8:32-47. Na verdade, eles procuram ouvir aqueles que lhes satisfazem, conforme 2 Timóteo 4:3 e 4. Enquanto isso, o justo procura ouvir a voz de Deus. Salmo 44:1, Salmo 85:8. E ele procura também dar atenção aos ensinos de Jesus, conforme fez Maria, que assentou-se aos pés do Mestre para ouvi-lo. Lucas 10:38-42. Em quarto lugar, uma outra área em que podemos ver essas diferenças, naquilo sobre o que falam, podemos ver diferenças claras. O injusto blasfema contra Deus dizendo: não há Deus. Salmo 14:1 e 53:1. Os seus lábios estão cheios de maldições, de mentiras, de ameaças, de violências, de maldade, conforme, por exemplo, Salmo 10, versículo 7. Enquanto isso, o justo usa sua boca para transmitir palavras edificantes, palavras que transmitem graça, conforme Efésios 4:29. As palavras dos justos são temperadas e são agradáveis, conforme Colossenses 4:6. E ao falarem uns com os outros, conforme o nosso texto nos diz, o Senhor atentava e os ouvia. Malaquias 3:16. Nós estudamos
esse texto no programa passado. E em quinto lugar, uma outra área que é possível detectarmos essa diferença é na área onde se colocam as mãos dos justos e dos injustos. Nessa área, nós também podemos ver diferenças. O injusto tem em suas mãos sangue inocente. Provérbios 1:11, Provérbios 1:16, Provérbios 6:17, Provérbios 28:17 e Miqueias 7:3. Enquanto isso, o justo ergue as suas mãos para orar e para adorar, conforme Salmo 47:1, 63:4. Mas ele também ergue suas mãos para abençoar, conforme Êxodo 17:11 e 1 Timóteo 2:8. Querido amigo, então, baseando-nos novamente nessa palavra de Deus, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Através de Malaquias podemos ver o cumprimento literal das mesmas palavras nos nossos dias. Esses dias que antecedem a vinda ou o retorno do Messias, o Senhor Jesus. Querido amigo, podemos fazer um paralelo com as palavras do evangelista João no livro da Revelação, Apocalipse, que estudaremos logo a seguir, depois de Malaquias, em que João registra essas palavras. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça, mas continue o imundo, sendo ainda mais imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas suas portas. Apocalipse 22, 10 a 14. Querido amigo, é de deixar realmente triste o coração daqueles que temem verdadeiramente a Deus e andam no seu caminho. É de deixar triste o coração daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho do Cordeiro. Por quê? Por quê? Porque vemos até dentro do santuário abominação. Essa é uma constatação que temos que fazer. Há dentro dos templos evangélicos, há em nossas igrejas, há em nossas comunidades, pessoas que ainda andam envolvidas com furtos, corrupção, deslealdade em todos os níveis, inclusive com a deslealdade e a infidelidade conjugal. Pessoas que estão entre nós, estão envolvidas com mentira, são praticantes e amantes da mentira, invejosos, traidores, corruptos. E por isso, então, temos que refletir, e podemos refletir sobre esse texto, dando-lhe o seguinte título. Expressão do próprio texto. A diferença entre os justos e os ímpios. Eu quero repetir e espero que você tenha condições de anotar. Com base em Malaquias 3,18, o título é A diferença entre os justos e os injustos. Muito bem. O Salmo 73, novamente, é a passagem paralela mais apropriada para percebermos o espírito desse texto. Nos versos desse texto profético, Malaquias demonstra que essa diferença fundamental entre os perversos e os piedosos não está visível apenas aos nossos olhos. Malaquias demonstra que a diferença entre os perversos e os piedosos, entre os injustos e os justos, está sendo percebida, já vai sendo percebida pelo Senhor. Não é alguma coisa que vai acontecer apenas lá no final dos tempos. Não, o Senhor já vai percebendo agora. O Senhor atenta, o Senhor ouve, o Senhor registra o nome
e os atos daqueles que o temem, daqueles que vivem piedosamente. Essa diferença entre os perversos e piedosos, entre os injustos e os justos, ao final, aí sim, ela será declarada no futuro, no dia que está sendo preparado pelo próprio Senhor para a sua gloriosa manifestação. Então, com essas ideias em mente, podemos resumir esse texto afirmando que a sua mensagem desafiadora para nós é vista nessa frase. É importante que vivamos sempre tendo em vista a diferença entre os justos e os injustos. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio que o texto nos dá. É importante que vivamos sempre tendo em vista a diferença entre os justos e os injustos, entre os ímpios e os justos, entre os perversos e os piedosos. Querido amigo, esses versículos nos mostram 3 aspectos dessa diferença entre os justos e os ímpios. O primeiro aspecto se percebe ao observar a vida dos ímpios. Quem são esses? São aqueles que não se apercebem do dia do Senhor. Eu leio para você os versículos 13, 14 e 15 de Malaquias. Ali, nós vamos ver as suas características, as suas conversas, os seus comportamentos e também nós vamos ver o seu cinismo. Malaquias 3, 13, 14 e 15 diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Querido amigo, que características podemos perceber na vida desses injustos? Falam duramente contra o Senhor. Não estão mais guardando os mandamentos do Senhor. Eles estão desanimados. Eles não temem mais a Deus. Isso é, não levam mais Deus a sério. E nós precisamos ter cuidado, porque o que nos incomoda é que os partidários do mal andam em seus próprios caminhos e parece que Deus permite isso. E nós temos que ter cuidado, pois com isso estamos atacando o caráter de Deus. Mas quais são as suas conversas? Versículos 14 e 15 nos mostram o seguinte: a conversa desses homens ímpios é a seguinte: olha, não vale a pena, é inútil servir a Deus. O que adianta obedecê-lo? Os soberbos é que são felizes. Os arrogantes, os orgulhosos é que são felizes. Os ímpios é que prosperam. É interessante que essas palavras descritas aqui são as mesmas palavras descritas no Salmo 73, como nós dissemos no início do programa. É um salmo muito apropriado, que casa muito bem com essa passagem de Malaquias. Essas pessoas tentam ao Senhor e escapam. Será, na verdade, que eles escapam? É interessante. Vamos responder isso daqui a pouquinho. Nós vimos as suas características, vimos as suas conversas, agora vemos os seus comportamentos. Qual é o comportamento desses injustos? Eles andam de luto. Eles estão praticando tradições humanas. Essa é uma expressão muito interessante no hebraico. Eles estão sujos de terra. Não havia lei para isso, querido amigo. Queriam demonstrar, sim, era muita piedade, muita santidade, muito temor, mas só no exterior. O indivíduo que não leva Deus a sério começa a praticar coisas que a tradição pede, que a tradição exige.
pensando que com isso Deus vai abençoá-lo. Infelizmente, eles estão completamente errados. Por isso, podemos destacar também o seu cinismo. No versículo 13, eles reagem de uma maneira completamente cínica. Quando Deus fala que eles têm falado duramente, eles perguntam, mas nós temos falado contra o Senhor? O que nós temos falado contra o Senhor? Querido amigo, isso é hipocrisia, isso é cinismo, é um desprezo à palavra de Deus, é um desprezo à avaliação de Deus. É um coração duro que não reconhece o erro. Eles estão se auto-enganando. Na verdade, essas pessoas não escapam de Deus. Versículo 15, eles tentam ao Senhor, mas não escapam do juízo do nosso Deus. O segundo aspecto se percebe ao observar a vida dos justos. Esses justos são aqueles que vivem tendo em vista o dia do Senhor. Esses veem a vida sob o prisma de Deus, versículos 16 e 17, e eu leio para você esses dois versículos que nós estudamos também no programa passado. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, e poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Querido amigo, nós temos que perceber aqui, na vida desses justos, as suas características, os seus comportamentos, a sua confiança e o seu crédito. Que características têm esses justos? Eles temem o Senhor, isso é, levam Deus a sério, obedecem os seus mandamentos, continuam a crer que o certo é andar de um modo digno. Essa é uma característica de um homem justo. Ele teme a Deus e aborrece o mal. Ele teme a Deus e odeia o pecado. O seu comportamento é muito claramente descrito. Eles têm comunhão uns com os outros. Eles falam uns com os outros. E falam sobre o quê? Falam sobre as coisas de Deus. Eles se lembram do nome do Senhor. O que é muito interessante é que, se você é uma pessoa justa, você vai se reunir com outros justos e haverá perfeita comunhão. E esse é um comportamento que se destaca na vida dos justos. Em terceiro lugar, vemos nesses versos a confiança desses justos. Eles confiam em Deus, sabendo que Deus é aquele que atenta para eles, é aquele que os ouve. Agora, querido amigo, isso é muito interessante. As nossas conversas, as nossas ações, as nossas reações estão sendo registradas por Deus. E certamente Deus se agrada quando vê um grupo de fiéis se comunicando, se envolvendo, se edificando mutuamente. E qual é o crédito desses que são justos? No versículo 17 nós encontramos o crédito. Deus recompensa a cada um deles. Eles são para Deus um tesouro particular. Deus está polindo as nossas vidas, fazendo com que sejamos pedras bonitas nesse tesouro que Ele tem para mostrar por toda a eternidade. Mas uma outra figura muito interessante é que o Senhor nos trata os justos como aqueles que são seus filhos queridos. Assim como um pai trata o seu filho querido, assim o Senhor nos trata também. Em terceiro e último lugar, chegamos ao terceiro aspecto que se percebe ao observarmos a consequência dos dois tipos de vida. O injusto pode prosperar nessa vida, mas na vida que realmente vale a pena, ele é pobre, miserável, cego e nu. O injusto comete um grande erro, um grande engano. Ele pensa que pode escapar de Deus, e pode até nesses dias, mas um dia ele verificará que Deus vai puni-lo. O justo
percebe o amor de Deus e tem certeza de que passará a eternidade com Deus. O justo percebe que Deus o ama profundamente e que a eternidade está reservada para ele. Quero concluir então dizendo mais uma vez para você o versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Querido amigo, a definição está com você. Eu espero que você, inspirado pelo Espírito Santo, tenha decidido ser justo, tenha decidido servir o Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado, Senhor.